e aí a gente tem uma mãe com idade já bem avançada, de 78 anos, e toda a minha família ainda reside em Santa Cruz da Baixa B. Teve algum político na família? Não, essa é uma história inovadora, né? Eu não sou de linhagem, de família de políticos, eu não sou um cara que vivia dentro do universo do debate político local, não tenho uma história de política familiar, mas diante dessa falta de credibilidade dos nossos políticos, essa insatisfação popular e social que percorre todo o país e pontua toda a realidade, inclusive a nossa realidade do sertão do Pajeú, a gente, desesperado e desanimado com o quadro da política, a gente está tentando apresentar um novo projeto, uma nova proposta de se fazer política, que é uma política feita, focada principalmente em valores éticos e no resgate da dignidade das pessoas mais necessitadas. Então, diante disso, a gente está abraçando o compromisso de transformar a vida de muita gente necessitada nessa região. Esse é o nosso principal compromisso. Agora, Silveira, você é policial rodoviário federal. Isso. Qual o incentivo assim que te levou a entrar na política? O objetivo, o incentivo, quem te incentivou, se houve incentivo, né? E qual o objetivo? Bem, respondendo essa sua pergunta, que é duas perguntas, o incentivo principal é o desejo de um cidadão brasileiro de ver uma realidade social e política melhor no nosso país, Cláudio. Eu sei que muita gente fala isso com um tom demagógico, sobretudo no período eleitoral. Eu falo como eleitor, eu estou assumindo um compromisso com a sociedade pernambucana e que eu só serei candidato neste pleito. Eu não tenho interesse em fazer da política uma profissão de fé. Minha profissão é uma atividade pública que eu exerço, né? Sou também professor horista da Universidade Estadual de Roraima. Quer dizer, minha vida é uma vida voltada para minhas atividades profissionais. Diante da falta de perspectiva da política local e também nacional, estamos apresentando um projeto inovador da política, que passa pelo compromisso de doar 70% do subsídio de deputado se eleito, que passa pela questão de transparência dos gastos públicos, pela redução dos gastos em gabinete parlamentar, pelo compromisso de repassar emendas para entidades filantrópicas e beneficentes. Então, é uma forma diferente de se enxergar política, de se fazer política que a gente está se propondo a fazer. Em 4 anos de mandato, a gente quer, de uma certa forma, trazer muita dignidade, muita melhoria para a região, mas necessidade de sofrer dessa região. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta mais posteriormente, mas aí você tocou num assunto agora, que foi a questão da ideia de doação de salário. Você não acha que, na verdade, a gente vê hoje poucos candidatos prometerem isso, né? Que se eleito for, vai doar o salário, ou parte do salário, você se refere aí, no seu caso, a 70% do salário, é óbvio, porque tem os gastos também, mas você acha que o eleitor confia no político que promete isso? É porque nossas propostas também são inovadoras sob um outro aspecto. Tudo que a gente está prometendo, Cauê, a gente está registrando em cartório, dando força de ofício e força jurídica para qualquer pessoa, como cidadão que é, cobrar essa prestação nossa, esse compromisso moral nosso e também um compromisso legal na via judicial. Então, a gente não é político, não está fazendo política por profissional, a gente não quer se capitalizar com a política, a gente quer transformar vidas por meio de um mandato eleitoral. Então, o meu compromisso como servidor público, como cidadão brasileiro, como homem, pai de família, é dar minha participação de colaboração para transformar a realidade de muita gente necessitada nesse sertão que é esquecido. Os outros políticos, eles exercem mandato, eles aparecem de 4 em 4 anos, compram prefeitos, vereadores, faz um gasto absurdo em um processo eleitoral e depois desaparece sem dar nenhum tipo de contraprestação à sociedade. Ele não aparece socialmente para que as pessoas possam ter acesso a ele. O nosso compromisso é um compromisso não de mandato, mas de um contrato de prestação de serviço com a sociedade, onde estabelecer, repassar o subsídio para quem realmente precisa, é uma atitude que não vai transformar o mundo, mas é uma atitude que vai dar um exemplo moral para essa categoria que deve, de uma certa forma, mostrar à sociedade que o interesse na política não é de se capitalizar financeiramente, mas de transformar a vida de muita gente necessitada. O sertão do Pajeú, Silveira, é uma das regiões mais carentes do estado de Pernambuco, e você acabou de mencionar uma coisa que todo mundo sabe, que é a presença dos políticos, dos candidatos, dos deputados, só a cada 4 anos
na casa do eleitor em busca de voto, enganando o eleitor, assim, sendo enganado pelos prefeitos. Né? Isso não é só em Carnaíba, isso não é só em Afogados da Engazeira, Tabira, Tuparetama, essas coisas, é a nível mundial isso daí, na verdade. Né? Mas assim, para você, qual é o teu objetivo principal? Se você tem um projeto ideal para favorecer a região, como trazer fábricas, construções, esse tipo de coisa para o Pajeú, tem alguma ideia? Porque essa questão de trazer fábrica, de construção de fábrica, isso é uma atividade que foge à esfera do legislativo, mas que pode cobrar o executivo estadual. Porque a função do legislador, a função principal do legislador é elaborar leis, no caso do deputado estadual, que é o nosso pleito, de natureza local, regional, e também fiscalizar as contas e a atividade política do chefe do executivo estadual, que é o governador. Claro que diante disso a gente vai cobrar, e é uma prioridade nossa, todas as práticas, tudo que a lei estabelece de aplicação de políticas públicas na região do Pajeú. Quer dizer, então tudo que a lei, em termos de reconhecimento de dignidade, de reestruturação de cidade, de valorização do homem do campo, de políticas públicas voltadas para as pessoas mais carentes, isso é uma coisa que a gente vai fiscalizar diuturnamente no exercício do nosso mandato parlamentar. Mas a aplicação de políticas práticas, isso não é algo da esfera do legislador, isso é da esfera do chefe do executivo. Agora, diante disso, a gente está tomando uma iniciativa, por falta, muitas vezes, de aplicação de políticas públicas e de dignidade, a gente está com um compromisso, mas isso não é o deputado, isso é a pessoa, Paulo Henrique Silveira, que a gente vai tentar, com recursos próprios, colocar um hotel na cidade do Recife, que tenha capacidade superior a 200 leitos por dia, para receber as pessoas do interior do estado que faz tratamento no seu município. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguma casa de apoio de alguma cidade. Já. Na verdade, algumas são açougues, né? Ou matadouros. É uma estrutura indigna, desumana, desrespeitosa. As pessoas dormem pelo chão, tem pessoas com doenças contagiosas que dormem no mesmo colchão com uma pessoa que está passando por um processo de tratamento de CA. A gente sabe que muita gente que sai dessa região não tem recursos ou deixa de comprar alimentos para a sua segurança alimentar local, para poder levar um pouco de recurso com esse gasto traumático do processo de tratamento. A gente sabe que muitas dessas pessoas, Cauê, não tem condições de pagar um táxi, e a gente está com esse projeto, nossos próprios recursos, colocar um hotel que dê a cada paciente. Claro que a gente não vai poder acolher todos os pacientes do sertão do Pajeú, mas uma boa parcela a gente vai conseguir. E a gente vai possibilitar quartos individuais para o paciente e o seu acompanhante, terá direito a um acompanhante. O quarto a gente quer estruturar com ar-condicionado, com TV, com internet. A gente quer ver a possibilidade de arrumar 2 vans para fazer o transporte do hotel até os hospitais, as clínicas, os consultórios médicos. E além disso, a gente quer possibilitar 3 refeições diárias, então o café da manhã, o almoço e a janta. Né? Claro, se a pessoa tiver condições e não quiser se alimentar lá, o direito também, mas a gente vai oportunizar isso para essas pessoas, porque a gente sabe que muita gente que sai dessa região sai sem nenhum centavo, com poucos recursos. Isso não é atribuição do legislador, mas por uma questão humanitária, a gente está se comprometendo com essa causa, que é um projeto que eu quero criar chamado Casa que Acolhe, ou Hotel que Acolhe. É uma ideia magnífica, eu quero até parabenizar por isso, porque eu acredito que nenhum governador do estado de Pernambuco ou candidatos tenha tido essa ideia. É uma ideia genial. Certo? Agora, o Silveira, eu tenho uma pergunta a nível assim, do governo atual. Pernambuco vive hoje uma situação precária, principalmente na questão de segurança. Como tu vê a questão do governo de Paulo Câmara no setor de segurança pública? Assim, o problema de segurança pública não é um problema relativo ao estado de Pernambuco, né? É uma realidade que ela tem tomado a proporção de todo o país. Pernambuco hoje é o segundo estado que tem o maior número de violência no país, né? A gente vê, assim, o grande problema no Brasil com relação à segurança pública está relacionado diretamente com a questão da falta de proteção das nossas fronteiras. A gente tem um país continental que faz divisa com quase todos os outros países da América do Sul, e a gente não tem um mecanismo de inteligência de combate à entrada de armas, de drogas no nosso país. Esse processo ele tem disseminado por todo o nosso país.
E temos também, com relação ao nosso direito penal e processual penal, um conjunto de garantias e de falta de recursos públicos para investir no combate e na repressão à criminalidade. Então, o problema de segurança pública não é só um problema local, ele é um problema que tem que partir também de um âmbito, de um grande debate nacional. Né? Todas as secretarias de defesa social têm que se unir nessa causa, porque se tornou um tumor difícil de se curar em todo o país. Hoje deixou de ser uma política de cunho meramente estadual para se tornar uma política e uma união de todo o país. Tem que ser uma junção de forças de todos os estados, juntamente com a União, para a gente combater esse tumor, que se não for combatido agora, vai se tornar ainda pior daqui a alguns anos. É verdade. Ô Silveira, você é natural de Santa Cruz da Baixa Verde. Santa Cruz é governada por Tássio Bezerra, já está no segundo mandato, se não me falha a memória, Tássio, que é do PTB. Qual é a tua ligação com Tássio? Porque Tássio do PTB, você pessoal, pode não acontecer um apoio de Tássio a você, mas tem conversado, dialogado com Tássio? A gente tem uma dificuldade muito grande, Cauê, com relação à comunicação com os políticos locais, os políticos que já se estabeleceram como políticos locais na nossa cidade. Por que eu digo isso? Porque a visão que esses políticos têm da atividade política partidária em nosso município não é uma visão do coletivo, não é uma visão que objetiva o bem da nossa cidade ou da nossa região, mas é uma visão meramente vaidosa e voltada para a capitalização da sua própria família. Muitas dessas pessoas veem na gente, que é um projeto acima do debate local, é uma ameaça para os pleitos e para as intenções políticas desse pessoal. Só para relatar, Santa Cruz é um município com 27 anos de emancipação política, tem uma história que foi governada durante 16 anos pela mesma família. Então, é uma cidade que precisa de uma oxigenação política, de um novo debate político, de uma nova visão política, né? E essas pessoas, elas se fecham no universo de não comunicação, porque, na verdade, a nossa proposta, que é uma proposta que não tem colocado em mesa o debate local no momento, mas para essas pessoas, para essas figuras, é uma proposta que pode ameaçar o que eles entendem como uma zona de conforto, que eles veem na nossa cidade um estabelecimento comercial familiar. Então o apoio de Tássio é inesperado, assim, se vier acontecer, não tem chance nenhuma de acontecer, na verdade. Né? Na política a gente não pode dizer que não tem, né? Que não vai acontecer, assim como também a gente não pode na política subtrair. A gente tem que tentar um debate propositivo, um debate somatório, uma junção de forças, porque o nosso, pelo menos o meu interesse em sair candidato é levar desenvolvimento para toda a região do Pajeú, principalmente para a minha terra natal, tão amada, tão querida, que é Santa Cruz da Baixa Verde. Eu não digo que não pode acontecer, eu estou disponível, estarei sempre disponível para diálogo, para abertura e para comunicação com qualquer tipo de tendência, qualquer tipo de liderança. O que a gente vê e o que a gente percebe é que há de alguns grupos políticos mais antigos da cidade uma inércia. E diante de uma inércia, de uma falta de iniciativa, de uma falta de aceno, a gente também não vai se submeter, porque temos as nossas metas traçadas, temos os nossos ideais, os nossos objetivos, e estamos dentro desse programa, desse projeto político nosso, caminhando, né, traçando nossos parâmetros, construindo uma nova forma de fazer política e tentando trazer para a nossa região e principalmente para a nossa cidade uma nova perspectiva de avanço e desenvolvimento. Hoje você tem apoio em quantas cidades? Hoje a gente tem apoio em quase todas as cidades. Você me falou que inclusive Fernando de Noronha tem uma representação. A gente tem pequenos aliados, são pessoas, presidentes de associações, pessoas que já saiu, se lançou candidato a vereador ou não foi eleito. A gente tem candidatos a prefeitos que perderam a eleição. A gente tem aliados em várias cidades do estado de Pernambuco. Temos a pretensão pequena, mas ambiciosa, de ter em todos os municípios do estado de Pernambuco alguém divulgando o nosso nome, falando das nossas propostas, das nossas iniciativas. Aqui no sertão do Pajeú a gente tem pessoas pedindo voto para a gente em todas as cidades, de Mirandi a São José do Egito. E temos também expandido essa nossa caminhada para outras regiões. Tem gente em Salgueiro, a gente tem lideranças pedindo voto para a gente em Serrita, a gente tem
pessoas em Araripina, a gente tem empresário, um grande empresário do ramo lá de reciclagem de lixo em Abreu e Lima, a gente tem a Associação dos Carroceiros em Surubim, a gente tem professores universitários em Garanhuns, então a gente tem um grupo de pessoas em várias cidades. A gente tem um suplente de vereador em Palmares, a gente tem um policial rodoviário federal em Joaquim Nabuco, então a gente tem... Aqui em Afogados da Engazeira. Aqui em Afogados da Engazeira a gente tem uma conversa muito propositiva com o pastor Edmilson, né, do projeto Missão Sertão. Então a gente tem caminhado nesse sentido de consolidar parcerias com pessoas pequenas, com pessoas que não têm história política nem vinculação com a política, da velha política corrupta, mas pessoas que têm, de uma certa forma, uma aceitação, um respeito, uma vida dedicada a causas sociais, e a gente vai caminhando isso. Agora, Silveira, o PSOL é um dos partidos que mais combate a corrupção, a compra de votos. Como você tem lidado com essa questão de fazer uma campanha sem ter que comprar voto? Né? Porque assim, você chega num lugar para apresentar sua proposta, a contraproposta daquela indicação já é lhe pedir algo em troca, para que com isso ele chegue até o eleitorado. Como é que está sendo essa situação? A gente sabe que o processo eleitoral não é um processo gratuito, há um gasto necessário, né, de divulgação, de combustível. Então o gasto e as nossas propostas é em torno disso, desse gasto com combustível. Mas assim, estamos distante dessa política que é feita de parcerias, de compra de políticos, de compra de vereadores, de compra de prefeitos locais ou de grupos de oposição, porque a gente entende que é essa prática nos municípios que tem apodrecido a política no seu aspecto maior, né? E diante disso a gente tem buscado constantemente visitar famílias, olhar nos olhos das pessoas, fazer uma divulgação profunda e forte dentro de um marketing digital, utilizando as redes sociais, né, utilizando a mídia digital, e buscar, como a gente está buscando, uma construção coletiva de pessoas com propósito comum, que é o propósito da renovação da política, de uma política feita por ideal, de uma política feita por transformação, e uma política voltada para a dignidade das pessoas mais necessitadas e carentes. E essas são as nossas bandeiras, essa é a nossa luta e esse é o nosso compromisso aqui no estado de Pernambuco. Até porque fazer política é cuidar das vidas das pessoas, né? Eu sempre alerto isso, Silveira, que deputado, vereador, não são eleitos para nada a ninguém. Eles são eleitos para fiscalizar o executivo no estado, né? No caso o deputado, e no município o vereador tem que estar fiscalizando o poder executivo municipal. Eles não são eleitos para dar dando, né, dinheiro ou uma coisa e outra. Às vezes acontece a necessidade até pela questão da gente viver numa região muito carente, né? Mas o papel do vereador, do deputado, na verdade, é fiscalizar. E as pessoas têm que ser conscientes disso, né? Não vote pelo aqueles R$5 que você ganha na véspera da eleição, 10, 15, mas vote pelas ideias, né? E é isso que você está trazendo para o eleitorado do Pageu, são ideias. Exatamente. Nossa construção é uma construção dentro de ideias. A gente tem dois grandes compromissos com a sociedade pernambucana, que é o compromisso, isso é um compromisso moral mesmo, qualquer cidadão de Pernambuco pode cobrar isso na justiça, de doar 70% do meu subsídio às instituições filantrópicas do estado de Pernambuco. Além desse compromisso, a gente tem um compromisso de, com recursos próprios, criar essa estrutura, que é um projeto que vai mobilizar muita gente, né, que tem uma causa voltada para essa sensibilidade para as pessoas que estão fazendo um tratamento de saúde grave fora do seu município, que é o projeto Casa que Acolhe, e diante disso a gente também está estabelecendo um contrato de prestação de serviço, que estabelece 5 metas. A meta da assiduidade, não sei se você Cauê, como um cara atenado, um cara que vem militando na área da política e se envolvendo com a política há muito tempo, você sabe que a atividade parlamentar no Congresso Brasileiro, também nas Assembleias Legislativas do nosso país, é uma atividade de 2 dias. Eles estão presentes na terça e na quarta. Na segunda ninguém sabe montar essa categoria, nem também a partir da quinta-feira à tarde, nem encontra mais nenhum deputado nas Assembleias Legislativas, nem no Congresso à tarde. A gente está assumindo a primeira meta nossa, é a meta da assiduidade. A gente estará presente, se eleito, em Recife, de segunda, de 8 horas da manhã, à sexta-feira, até se encerrar os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Essa é a primeira meta. A nossa segunda meta nesse contrato de prestação de serviço
é a meta de reduzir os gastos com o nosso gabinete parlamentar e trabalhar com o mínimo possível de assessores. Ou seja, a gente quer construir uma política diferente, a gente tem que ser esse diferente na política. Então, essa é a segunda meta da gente, é a meta de respeitar esse gasto e sempre gastar menos do que é permitido com relação a recursos públicos. Um terceiro viés dentro desse processo é que a gente vai criar uma página oficial nas redes sociais e também um canal no YouTube para mensalmente fazer prestação de conta de todos os dinheiros, todo centavo que entra e que sai do nosso gabinete e do nosso exercício parlamentar. Ou seja, a transparência e a publicidade dos nossos gastos. É a terceira meta. Então, a meta da assiduidade, a meta do redução de gastos, a meta da transparência, a quarta meta, Cauê, com relação a esse universo que a gente pretende, é ter um gabinete aberto para que qualquer cidadão do estado de Pernambuco, de Petrolina a Recife, que são os extremos do estado, possa, sem interferência e sem falar com assessores intermediários, me procurar diretamente para levar seus pleitos, suas angústias, suas necessidades, as suas insatisfações locais, os problemas da sua comunidade, e diante dessa possibilidade nossa, tentar trazer ou tentar colaborar para o desenvolvimento, para a melhoria daquela insatisfação. Até também, se quiserem nos visitar para tomar um cafezinho, fazer um agradecimento também, está aberto. Teremos um gabinete aberto para receber qualquer cidadão do estado de Pernambuco que queira procurar. E a quinta e última meta é a meta que a gente só vai emitir emendas parlamentares para as entidades filantrópicas que já têm um trabalho novo no combate à fome, no combate a algum tipo de doença grave, no combate na promoção de políticas públicas, nas atividades sociais, que você é um cara que se envolve em afogados. Então é esse tipo de instituições, é esse tipo de trabalho que a gente quer dentro de um mandato parlamentar contemplar, porque criando uma equipe dentro do nosso exercício parlamentar que vai fiscalizar essa aplicação de recursos. Porque o que acontece com essas emendas parlamentares que os nossos deputados normalmente é a grande fábrica de caixa 2 do Brasil. Eles enviam essas emendas para as prefeituras, combinado com as mesmas empresas que ganham licitação, e o Petrolão mostrou isso, junto com o prefeito. Há uma licitação no valor de R$1 milhão, eles fazem uma obra com baixa qualidade de material, com um valor bem abaixo, e o restante eles embolsam para se capitalizar para novas eleições. Nós não vamos participar desse processo safado, imundo, podre e prostituído dessa política, porque o nosso compromisso, como eu disse, não é um compromisso de se capitalizar com a política, é um compromisso de transformar vidas por meio de um único mandato. Eu só quero ser candidato uma outra vez. Para a gente finalizar, Silveira, a questão Lula. O PSOL é um dos partidos que mais defende a causa de Lula no Brasil. E hoje Lula é o nome mais cotado para a presidência da República, as pesquisas mostram isso, está preso. Qual é o teu ponto de vista sobre a questão de Lula, se ele está preso injustamente ou está corretamente preso, né? Se é o nome certo para governar o Brasil, se é o seu candidato a presidente, tá? Qual é o teu ponto de vista sobre Lula? Sobre Lula, a gente não pode negar que Lula é, na história política do Brasil, a personagem mais destacada de todo o processo republicano brasileiro, né? Agora, o PSOL, que não foi um partido que governou com o PT, quando o PT esteve em seu momento de ápice e de governança, né? Inclusive foi uma dissidência dentro desse PT que saiu de lá e construiu esse novo projeto político chamado PSOL, né? Mesmo não sendo um partido que estava dentro desse bloco de aliados do PT, hoje é um partido que presta solidariedade àqueles que, quando estavam com o PT, o traíram. Então, hoje o PSOL, o compromisso com a política de distribuição de renda, de igualdade social, de construção de um país menos injusto, de um país mais equilibrado, de um país que dá condições de todas as pessoas viverem com dignidade, o PSOL reconhece os avanços do governo petista. O PSOL tem solidariedade com a causa do PT, com o desejo do PT de ter o Lula como candidato, mas o PSOL tem o seu projeto político para o país, né? Nós temos, com relação ao Brasil, um projeto político do Brasil que hoje é representado pela figura do Guilherme Boulos. Assim como temos um projeto político para o estado de Pernambuco, representado pela figura feminista, de uma ativista dos direitos humanos, de uma advogada conceituada, de uma negra, de uma pobre, de uma mulher de favela, de comunidade carente, que conseguiu com seu esforço pessoal crescer
se projetar e hoje ambicionar o cargo de governadora, que é a Daniela Portela. Chamo Dani por uma questão de proximidade. Daniela Portela. E o pessoal tem seu projeto. Mas com relação ao Lula, a gente tem que entender que o Lula ele não é mais nem menos cidadão do que nenhum outro ser humano. E que o pessoal tem um compromisso com a ética, com a prestação correta do dinheiro público. Em 13 anos de história do nosso partido, não há um único caso de corrupção envolvendo uma figura ou uma pessoa do pessoal. Então o pessoal tem muito orgulho de construir essa história política, de ser o que vem apresentando, vem se demonstrando ser, se construindo ao longo desse tempo. E diante do Lula, eu não falo em nome do pessoal, falo em nome como Paulo Henrique Silveira, como pré-candidato. Eu entendo que o Lula, como todo e qualquer cidadão, como todo e qualquer governante, se tiver algum tipo de ato que denegue a sua prática como gestor, ele tem que ser responsabilizado criminalmente, como todo e outro qualquer cidadão, como todo e outro qualquer gestor. Eu não acompanho, eu não tenho conhecimento profundo dos fatos processuais desta condenação. Sei que há, com relação a ele, vários outros inquéritos e vários outros processos em tramitação. O que eu sei é que a Justiça manifestou em 2 ocasiões, na primeira instância e agora no colegiado, uma condenação que entende que o Lula, dentro desse processo, ele se beneficiou de dinheiro público e por isso ele foi condenado na primeira e na segunda instância. Se a Justiça assim sentenciou, e se eu não tenho conhecimento profundo sobre esse processo, eu acho que se ele realmente tem algum ato que é um ato criminal ou criminoso, ele tem que ser responsabilizado como qualquer outro cidadão brasileiro. E a lei estabelece que, diante disso, um cara condenado em um órgão colegiado de segunda instância, a partir da segunda instância, como o Lula foi, ele já não tem mais condições legais de ser candidato a presidente da República. Então, diante disso, também a gente respeita os mandamentos legais, porque o jogo tem que ser antecipadamente limpo para todos. Exatamente. Então, é mais ou menos isso, mas a gente não nega os avanços que ocorreram no país com o governo do PT e também nós, como membros do pessoal, temos total solidariedade com a situação que o PT vive e estamos aqui também dispostos a dialogar e participar desse debate que objetiva construir um Brasil melhor, um país que possa trazer dignidade para nossos filhos, um país que possa gerar desenvolvimento e qualidade de vida para a nossa população, sobretudo a população mais carente sofrida desse país. Muito bem. Fechou. Muito obrigado. Quase meia hora de... Rapaz, você é uma figura... Que coisa boa, Cauê. Tem mais perguntas para fazer? Salva? Salve. Eu pedi para tu fazer uma foto e tu começou a filmar. Então deixa rolar filmar. Mas você tem foto da gente, né? Não, mas faz agora, né? Tu... Cauê, você é um bom comunicador, viu? Você já fez algum curso de comunicação social? Eu sou radialista. Radialista, né? Vamos ficar ali. Bom.